Hoje, você trouxe aqui um livro incrível, que é A Transição Fácil, né? Genial! Essa transição fácil, você explica, você consegue conectar as revelações de Chico Xavier com a transição planetária e com o Apocalipse da Bíblia. Então, assim, vamos entender como que você conseguiu fazer essa conexão desses 3 pontos super que parecem ser distintos, mas você conseguiu trazer vários pontos de semelhança. Diz aí, por favor. Então, tudo, na verdade, é uma coisa só. Eu lembro, há muitos anos, em umas férias que eu tive, estava lendo um livro do Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, que é seu guia espiritual, chamado A Caminho da Luz. E aí narrava muitas coisas, e entre elas, né, falava que todas as verdades do futuro da humanidade encontram-se no Apocalipse de João, João Evangelista. Aí eu fiquei surpreso com essa afirmativa, porque o guia do Chico não falaria assim esta afirmação a conta do nada. Então eu peguei o livro O Apocalipse de João Evangelista e comecei cada parágrafo do livro a desenhar. Eu sou designer gráfico e também ilustrador. Então eu comecei a desenhar cada um dos parágrafos do Apocalipse e já tinha estudado este livro, A Caminho da Luz, de Emmanuel. Quando terminei de desenhar, foram mais de 28 páginas, eu lembro, tudo com muito desenho, cada parágrafo. E quando terminei, falei, meu Deus, o livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, é a descriptografia, não sei qual é a palavra exata, né? Estava limpando, trazendo à luz o Apocalipse. Tanto que estava destinando 2 capítulos do livro a cada um dos tempos ou das 7 cartas, selos, né, que estão descritos no livro de João, destinava 2 capítulos. Então ficou muito fácil. E ainda mais que Emmanuel, a diferença de muitos pesquisadores, ele dá datas. E isto nos ajuda muito a desvelar o Apocalipse. Então nós temos agora o Apocalipse de João Evangelista, só para entender como foi. O Apocalipse significa revelação. Então João Evangelista já estava com mais idade, né? Jesus já tinha desencarnado, ele foi exilado a uma ilha que a ilha de Patmos, e ele teve 2 visões. A primeira visão, o desdobramento, né? A gente vai narrar com calma elas, mas tudo isto nós fizemos a informação. Certo. E quando aconteceu esse Apocalipse, que quando eles falam sobre o Apocalipse, isso conecta com as datas de Emmanuel, você disse, né? Então, a primeira visão que tem João, quando ele tem um desdobramento, que na Bíblia é arrebatamento, né? Aí vai vir o anjo Gabriel, né, enviado por Jesus. Ele disse, olha, tenho aqui uma revelação para te comentar. Uhum. Né? E aí ele tem o arrebatamento. Muita gente acha que é uma coisa física, que você fisicamente vai para o céu. Nós sabemos que o arrebatamento seria um desdobramento. É o corpo espiritual que foi levado até o mundo espiritual e lá mostraram tudo para ele. Como João Evangelista era um fantástico visionário, ele observou tudo, voltou e tem uma segunda vez. E nessa segunda vez, aí vão lhe mostrar a construção do planeta Terra. Já estou te falando com palavras de Chico Xavier. Mas lhe mostram um papiro grande. E nesse papiro tem 7 carimbos, ou 7 selos. Então, vão mostrando o primeiro selo, o segundo selo, o terceiro. São 7 selos. Certo. Então, o que eu estava querendo comentar é que cada um desses 7 selos corresponde a 2 capítulos do livro A Caminho da Luz, do Espírito Emmanuel, pelo Chico Xavier. Né? Então, aí nós temos os 7 selos. O primeiro selo vai se referir ao primeiro cavalo, ou, como chama? Cavalo branco. Né? Se você pode ver aqui. Vê se dá para o pessoal ver. Aqui, né? Isso. O cavalo branco. O cavalo branco, selo. o segundo selo. O cavalo vermelho. O terceiro. O cavalo preto. O quarto. O cavalo amarelo. O quinto, os mártires. E o sexto, o grande terremoto. E o sétimo,
Os eleitos. Os eleitos. O que significa? O que significa essas revelações, Luiz? Então, elas obedecem não a cavalos físicos nem a ginetes, chama assim em português? O cavaleiro do... Cavaleiros. Cavaleiro. Né? Cavaleiros, né? Que fica montado... As pessoas vão muito ao material. Na verdade, trata-se de períodos de tempo. Uhum. Então, o que o anjo Gabriel está informando ao seu médium, que é João Evangelista, o médium, né? Está informando a ele para que divulgue a cristandade esta revelação que chama-se Apocalipse, que faltam 7 períodos de tempo para a humanidade entrar em uma nova fase. E cada período desse tem uma quantidade de anos, né? 360 anos. Como a gente vai chegar a esse número? É um número mágico, né? É. De onde que se tirou 360 anos? É porque tem uma informação ainda anterior. 6 séculos antes, o profeta Daniel, ele teve contato com seu guia espiritual. Quem era? O anjo Gabriel. Então veja que interessante. O anjo Gabriel revela a Daniel que faltam uma semana. Uma semana são 7 dias ou 7 tempos. Né? São 7 tempos. 3 tempos e meio vem o Messias, a luz. 3 tempos e meio. Em verdade, fala 1 tempo, 2 tempos, meio tempo. Seria 3 tempos e meio. Certo. A metade da semana é a tribulação, o momento da escuridão no planeta. Os 3 dias e meio de escuridão. Então, só que as pessoas confundem, acham que são 3 dias de 24 horas. Não, estamos falando de 3 tempos de 360 anos e meio. Somado tudo, 1260 anos. Então, nós temos... E outra informação mais, que João Evangelista é o próprio Daniel. Então, veja que interessante. O maior profeta do Antigo Testamento, que recebeu informação de Gabriel, reencarna e novamente... pelo arcanjo Gabriel, recebe uma atualização na revelação. Somado a isto, aí vem Chico Xavier. Certo. Porque Emmanuel conta Chico Xavier exatamente, detalha em A Caminho da Luz, quando começa o período das trevas, vamos chamar assim, que é do ano 610 a 1870. 610 depois de Cristo a 1870 depois de Cristo. Aí você vai ver, são 1260 anos, igual 1260 anos para trás. Sim, aí, certo. Aí 1200, dá 650 a.C. Legal, então só para contextualizar para o pessoal, tem o período da luz e o período das trevas, certo? O período da luz vai até 610 depois de Cristo. O que difere o período da luz e o período das trevas? No período da luz é interessante porque, só por falar uma coisa mais prática, 6 séculos antes de Cristo, 6 séculos depois. Legal. Sim? No meio vem Jesus e o Evangelho. Então o que quer dizer? 6 séculos antes de Cristo, no mundo maior, eles já preveem os enviados principais para o planeta Terra, para preparar a prévia do Evangelho no planeta. Então, segundo o Chico Xavier, Emmanuel, através do Chico, conta que no mundo espiritual superior programaram 4 mensageiros da esfera do Cristo. Tá? Eles vão trazer o Evangelho à Terra antes de Jesus para já criar uma atmosfera no planeta. Veja, é uma prévia. Então, 3 vão ir para o Oriente e 1 para o Ocidente. Então, a partir do ano 650 está tudo isto programado e aí começarão as primeiras encarnações dos 3 enviados do Cristo para o Oriente, que são Buda, Confúcio e Lao Tse. Nossa, eles foram enviados de Cristo. Enviados do Cristo para trazer o Evangelho e cada um vai trazer com o pigmento próprio do local. São contemporâneos. Olha que interessante. Muito. Ao mesmo tempo, os 3 vêm, os 3 luminares. Há um médium na Bahia chamado Divaldo Franco, Sim. que ele falava que Buda era o Cristo da Ásia. Olha que coisa bonita. Que lindo. E o Confúcio traz a filosofia que até hoje a China utiliza, né? E Lao Tse é o Tao, caminho do amor. Lao Tse, inclusive Emmanuel, dá uma homenagem a Lao Tse
E eu dei uma pesquisadinha em Lao Tse que é sensacional, porque ele conseguia entrar na natureza, enxergava na chuva, no rio, nas folhas, nas aves, em tudo na natureza havia as leis de Deus. Tanto que se tornou quase um mestre de Confúcio, o maior sábio da China. E com Buda, né, temos o caminho da autoiluminação e a meditação. Então eles trazem as prévias do Evangelho para o Oriente. Logo avança o tempo e vão enviar para o Ocidente. Segundo Emmanuel, depois de Jesus, é o espírito mais luminoso que já pisou o planeta Terra. Sócrates. Sócrates. Então, Sócrates é o pai praticamente da nossa cultura ocidental. Né? Traz o pensamento socrático platônico, Sócrates, seu discípulo Platão, seu discípulo Aristóteles, seu discípulo Alexandre o Grande, ou Alexandre Magno. E Alexandre vai levar o pensamento helênico socrático para o planeta, o mundo conhecido da época. Através da Europa. Através da expansão das guerras. Né? Então, este período prévio é visto pelo Cristo como o período prévio do Evangelho. Noções de imortalidade, de se esforçar para ser mais puro, de que a vida tem um ciclo de cadeias, né? Argolas, como falava Sócrates, né? Que você, cada argola é uma vida, então vida atrás vida você vai se purificando. Então todo esse conceito que vem pelo médium Sócrates. Sócrates era médium, seu guia era era Daimon. E eu falava do mundo das ideias, o Eidos. Então, todo esse conhecimento socrático é a prévia da cristandade. Certo. Vem Jesus, Paulo, e graças a Paulo nós conhecemos Jesus, e logo vem seu último enviado. Quem? Então... que seria o do Ocidente. Para o Ocidente. Exato. O último, agora já posterior, o último enviado, o último médium profeta que Jesus prepara da esfera superior, prepara num momento em que o cristianismo, que os cristãos iam para o circo, né, romano, eram perseguidos, passaram agora a ser religião do Estado, perseguir as pessoas, e se deturpou a cristandade. Então, uma medida do mundo espiritual para voltar ao evangelho de origem, voltar à fé que era tão bonita antes e agora estava corrompida por Roma. Nossa. Então, preparam um enviado, que começa muito bem, mas segundo Emmanuel, se deturpa no caminho. Maomé. Maomé se deturpa. Ou começou muito bem com uma super mediunidade, tanto é que ele recebe os sutras, os suras, as mensagens, muitas inspiradas pelo anjo Gabriel. Era um super médium, mas depois que casa, aí começa as mudanças e por isso algumas frases são um pouco violentas, inclusive, né? Mas tem muita coisa boa também, senão não teríamos uma religião tão gigante, né? Com muita firmeza, né? Que te permite orar várias vezes ao dia, ser correto, enfim. Disciplinado. Muito disciplinado, né? Que se perdeu muito em Ocidente. Sim. Mas, ao mesmo tempo, os seus seguidores, muitos tomados até pelas partes mais violentas, seguiram outros rumos, né? Mas uma dúvida, se era o cristianismo que estava abalado, por que ele mandou um novo discípulo que não estava 100% ligado ao cristianismo? Na verdade, estava. Assim como Emmanuel, ele vai descrever muita coisa interessante, porque no mundo espiritual tem muito espírito que é treinado, preparado, tudo ok, com uma equipe, reencarna e falha. E é mais do comum, ou às vezes cumpre pela metade. Então, por exemplo, o Santo Agostinho seria um espírito que conseguiu cumprir. Começou, né, uma vida promíscua, uma vida mundana, mas depois ele conseguiu dar uma reviravolta. Assim como tem outros, por exemplo, mais à frente, já mais adiante, no auge da Idade Média, há outro espírito de luz que é chamado para vir à Terra e começa legal, que é o guia da França, guia espiritual da França, que é São Luís IX.
né? Tá. Ele guia o rei santo, né? Ele reencarna com toda a ajuda ao Começa povo, bem, mas faz 2 cruzadas. entendi. Então, Então, tem os que começam bem e vão mal, e os que vão mal e se retornam. E assim como muitos, em todo esse estudo que a gente fez, principalmente tem um caso que chama muito atenção, que é um companheiro espiritual, que é o maior estratega militar de todos os tempos. Quem é esse? Toda vez o Cristo chama ele para ajudar, começa bem e falha. Toda vez faz isso. Quem é? É o Alexandre o Grande. Uhum. Foi chamado o maior estratega militar de todo o planeta Terra. Qual era o objetivo dele? Levar o pensamento helênico, grego, socrático, pré-cristão para o mundo. E ele começa com um exército pequenininho, unifica a Grécia, que estava brigada, né? Junta espartanos atenienses, consegue vencer os persas, coloca os que estavam escravos, os egípcios, coloca em liberdade outros povos, toma a Babilônia, daí está tudo bem, né? Derroca um governo que estava corrompido, mas onde está o erro? Ele parte para a Índia. Já não tinha nada que fazer para lá, mas ele vai. Aí, esse é um exemplo que às vezes nas nossas vidas, o mundo espiritual nos marca, delinha coisas, nos ajuda, favorece, mas a gente não sabe como parar, ou se deturpa, se extrapola. E aí o mesmo aconteceu. Foi para a Índia, voltou com o exército na metade, pegou uma doença e foi. Mas o mesmo Alexandre, que ajudou a divulgar o conhecimento helênico, o grego, reencarna depois. Bonaparte? Não. Um pouquinho antes. Ele reencarna com outra missão parecida. Porque nessa época, Jesus estava já por vir à Terra e o Império Romano ainda estava em expansão. Então era necessário que muitos povos ficassem unificados para que quando Jesus venha o Evangelho se divulgue. E ele é Júlio César. Então volta a ser chamado o Alexandre o Grande como César. A Espanha, a Gália, toma praticamente a Europa, né? Até aí está tudo bem, tá? Quando ele atravessa o Rubicon, se converte em primeiro imperador, mas ele comete um erro. Ele quer perseguir os seus rivais. E já não era mais tarefa. Então aí ele perde a existência. Se me deixam falar, eu falo muito. Porque tá sensacional. Se você puder entrar, então, no domínio das trevas, né? Então, Jesus, ele enviou aí os 3 para o Oriente, um para o Ocidente, certo? Sim. Tá aí, show de bola. E agora aí o domínio das trevas. Por que esse nome? Esse é um momento bem complicado. Olha... Que seria o 4º dia, né? Começa o 4º tempo, exatamente. Tá. A partir do ano 610. A partir daí começa na humanidade um declínio. A Idade Média, paralisação praticamente das ciências, das artes, da música, de tudo, e até na parte religiosa também. Então, o que é que acontece? A partir do 610, Emmanuel menciona que há uma... Estou comentando o que Emmanuel fala. É instituído o papado. E ele vê, Emmanuel, o papado quando um humano se autodeclara representante de Cristo na Terra, vicário de Cristo. Este é um sinal de que nós eliminamos a figura de Jesus e um humano se autodenomina como que representante do alto. Então, este é o início do declive da religiosidade, e aí nós vamos ter muitos papas e muitas pessoas na área religiosa, em várias religiões, usurpando os papéis luminosos. Então, seja em Ocidente, seja em Oriente, seja... Porque depois, mais adiante, já no período... Aqui o Islã se expande, né? Estamos falando entre os 610 e 970. O Islã se expande. E há uma situação tão grave, porque era para os irmãos islâmicos e cristãos, ambos seguimos as mesmas bases, né? Se unirem. Estamos juntos e não brigando entre ambos. Olha que situação. Imagina como o mundo teria sido bonito se Maomé tivesse terminado bem e os irmãos islâmicos junto com os cristãos trabalhando juntos. Porque tem a mesma base, Abraão.
É a mesma base de todos. Você chama de declínio da religião, mas na verdade é um declínio moral, né? Porque as religiões, elas crescem bastante nesse período. Em número, mas moralmente falando, que tem a queda, né? Há uma questão também. Muito espírito trevoso começa a reencarnar. O mundo espiritual superior, para a vinda de Jesus, esses 1200 anos, esses 12 séculos, tinha guardado muita entidade trevosa. Então, pensa, na época de Jesus, só estava o melhor do planeta. Judas, Herodes, Pilatos, Barrabás, era o melhor do planeta. Imaginam que não estava encarnado. Porque Jesus estava barrando essa encarnação de trevosos? O mundo espiritual superior previu o melhor que tinha o planeta Terra para esse momento. Então, porque outra massa umbralina ainda não estaria reencarnada. Só depois, nesse período entre 610 e 1870, aí sim, eles poderiam reencarnar. Aí, uma vez que solta, aí por isso se chama a besta do Apocalipse. Este período da besta é chamado a este período sombrio de tribulações, onde em todos os cunhos, né, o domínio das trevas tomaria parte. São espíritos sombrios reencarnando na Terra. E muitos muito inteligentes, muito poder, tomariam diversas funções. Então, aí começam as guerras entre irmãos, né? Nações irmãs. E tem um detalhe, o cristianismo quase desaparece. Sério? Foi no ano 700, quase entre 720 para 800, em que, por um lado, os otomanos estão tomando pela Turquia, tomando a Europa do Leste, e por outro lado, os moros tomaram a Espanha, Portugal e parte da França, e praticamente o cristianismo só fica um pedacinho, pequenininho na Europa. Certo. Então, nesse momento, é interessante que Emmanuel disse, o cristianismo está por desaparecer no planeta. Chamam de novo o maior estratega militar do mundo. Que veio Alexandre, Júlio César, Carlomagno. Carlos Magno, né? Então, ele reencarna e ele consegue unificar os carolíngios, né? Um período curto, mas futuramente será o Sacro Império Romano Germânico, que será a base da futura Europa. E se não fosse isto, a intervenção de primeiro Carlos Martel, que vence aos islâmicos, mas aos moros, perdão, e depois o Carlomagno, teria desaparecido o Ocidente. Mas se mantém por um tempo, e logo entramos já no quinto dia, que é o dia mais trevoso da humanidade. Quinto dia ali por volta de 1300 Isso. depois de Cristo. De 970 a 1330. Este é o ápice da treva na Terra. O ápice da treva na Terra, então, foi em 1300 depois de Cristo. Para ser mais exato, se você faz assim, coloca aqui exatamente, é entre 1210 a 1270. São os 60 anos mais trevosos do planeta. Nossa. A gente pode dizer que esse período seria o ápice do Apocalipse. O ápice é porque Apocalipse é revelação. Então diríamos o ápice da besta do Apocalipse. Tá. Do período mais trevoso. O que vamos ter aí? Inquisição, surge a Inquisição, cruzadas, o auge das cruzadas, e Gengis Khan detonando todo o Oriente. Os mongóis tomando conta da China, e os mongóis se expandem, né, de uma forma impressionante. Então, a barbárie toma conta do mundo e os defensores da cristandade perseguindo com a Inquisição, ou quem não pensava igual, né? Então, é um momento das pestes, é um momento da treva total.